Você já percebeu que duas pessoas podem passar pela mesma situação, mas mesmo assim continuarem agindo de formas diferentes? Oi gente, muito bem-vindo a esse vídeo. Eu me chamo Ana Beatriz e hoje a gente vai falar sobre como as nossas emoções influenciam no nosso comportamento. A gente tem uma comunidade, Clube do Alto Desempenho, então se você não está nessa comunidade, eu vou deixar o link aqui embaixo. Lá a gente, todo mês a gente tem um tema novo e esse mês o tema é autoconhecimento. E lá nesse Clube do Alto Desempenho a gente fala sobre a psicologia do alto desempenho. Então lá a gente fala sobre rotina, disciplina, procrastinação, regulação emocional, e lá é de fato uma comunidade para a gente aprender. Eu não quero que as pessoas entendam como uma comunidade de dicas. De fato são dicas, de fato a gente tem exercícios, mas eu quero que seja uma comunidade onde temos essas aulas aqui. Mas enfim, caso você não esteja nessa comunidade e você deseja fazer parte, deseja mudar, eu vou deixar o link aqui embaixo. E aí eu tava falando com o pessoal, será que realmente você se conhece? Porque o autoconhecimento a gente precisa entender que não é sobre a gente só saber do que a gente gosta ou do que não gosta, mas a gente precisa entender como que a gente funciona. A gente precisa reconhecer quais são os nossos padrões. No meu processo de mudança, quando eu queria mudar os meus comportamentos, para um comportamento melhor, eu achava que eu só tinha que mudar ele. Só que, na verdade, entrando em outros fatores, a gente também precisa reconhecer esses comportamentos. A gente precisa entender o que influencia esses comportamentos. E é justamente esse modelo cognitivo da psicologia que eu queria trazer para vocês, explicando em como as nossas emoções influenciam o comportamento, como que é o comportamento que a gente tem. Antes de a gente agir, antes de a gente realizar um comportamento, vem a emoção. E antes da emoção, precisa vir um pensamento. E antes do pensamento, precisa vir uma situação. E é justamente aqui que a gente vai trabalhar. Então, eu quero que vocês pensem em dois tipos de pessoas. Vamos falar sobre a primeira pessoa. A primeira pessoa, ela está no trabalho e o chefe dela diz para ela que gostaria de falar com ela. Temos uma situação. E aí surge um pensamento do tipo, ele está bravo comigo. Um pensamento. E aí vem a emoção. Você começa a ficar ansioso porque você acha que ele está bravo, porque a pessoa acha que ele está bravo com ela e você fica ansioso. E o seu comportamento, você simplesmente passa o dia preocupado porque antes do seu comportamento foi gerada uma emoção. Então é basicamente assim que funciona. A primeira pessoa. Quando a gente vai para a segunda pessoa, esse chefe ele fala a mesma coisa. Só que essa pessoa vem um pensamento do tipo, tá, ele deve querer falar alguma coisa comigo sobre trabalho. E aí vem uma emoção. E a emoção dele é que ele tá tranquilo. Ele só quer falar alguma coisa comigo sobre trabalho. E o comportamento dele, ele vai continuar trabalhando normalmente. Você percebe que são as mesmas situações com comportamentos, com emoções diferentes. O que eu quero bater na tecla com vocês, de que vocês precisam perceber o que acontece nos seus comportamentos por trás dele. Entendeu? Não adianta você achar que você é uma pessoa super indisciplinada, não adianta você achar que você é uma pessoa que não consegue ter uma rotina, sendo que você não sabe, você de fato não sabe como que funciona o por trás do seu comportamento. Entende? Às vezes tem um determinado comportamento justamente porque a sua emoção aqui, você interpretou ela de uma forma totalmente distorcida. E além de a gente conseguir identificar esse comportamento aqui, os comportamentos que a gente tem, é interessante que a gente também perceba isso daqui. Porque que acontece? Você tá numa situação e normalmente, normalmente não, a maioria desses pensamentos, eles chegam pra gente de forma muito automática. Muito automática. Quando você vê, você já tá aqui, ó, nessa parte aqui do comportamento. Então,
seria muito interessante você começar a perceber os seus pensamentos. Porque é justamente aqui que você para. Se você tem uma situação que você tá ali, a situação chegou pra você, você começa a pensar, esse pensamento ele já vem distorcido, pronto. Daqui a ladeira pra baixo. Então é justamente aqui que a gente precisa começar a prestar atenção. Então chegou a situação do chefe. O chefe quer falar comigo. Veio o pensamento, eu acho que ele tá bravo. Você tem que perceber a partir daí, do tipo, cara, e se ele não estiver bravo, sabe? Começa a falar com você mesma, vai no banheiro. E se ele não estiver bravo comigo? E se ele quiser realmente, de fato, só falar alguma coisa sobre o trabalho? Sabe? A maioria das pessoas acham que talvez as emoções, que talvez as coisas cheguem do nada, os comportamentos cheguem do nada. Mas realmente a gente precisa olhar para esse ciclo aqui. Mas a gente precisa olhar para o ciclo de situação, mais o pensamento, mais a emoção, com o comportamento. Então, aqui nessa parte do pensamento é uma parada assim, genial, entendeu? Para todo comportamento que você quer mudar, existe um ciclo. Obviamente que entramos em crenças, enfim, que eu vou deixar para um outro vídeo, mas existe esse modelo cognitivo que você pode usar para você conseguir identificar um comportamento disfuncional ou conseguir identificar um pensamento. Isso daqui pode estar tudo disfuncional, sabemos que ele pode estar muito disfuncional, mas é a partir daqui, é a partir do pensamento que a gente pode começar a identificar e de fato mudar esses padrões. Quando eu estava no meu processo de mudança, eu chegava aqui, eu passava por tudo isso daqui e eu queria mudar apenas isso. Só que as coisas não funcionam assim, é o que eu falei, existe um ciclo. E para eu conseguir mudar o meu comportamento, o pensamento foi super importante. Justamente porque eu tinha que mudar o meu pensamento, sabe? Do tipo, chegou uma situação em que eu preciso estudar, chegou um pensamento do tipo, você não é capaz. Eu me senti culpada, que me gerou um comportamento de procrastinação. É basicamente isso. Eu acho que é isso. Eu quis trazer uma aula bem didática para que vocês consigam entender de uma forma mais visualizada, para vocês conseguirem de fato entender. E eu espero muito que vocês tenham gostado. Trazer mais conteúdos como esse para a comunidade e talvez para o YouTube também. Mas é isso, gente. Depois me contem o que vocês acharam.